Oi, pessoal, tudo bem? O que eu vou fazer hoje aqui? Eu vou fazer um programa em Java que ele inverte as palavras que você tem em uma frase, né? Lembrando que uma frase, né, ela é uma lista de palavras. Lembrando que cada uma dessas palavras, né, elas são caracteres, né? Tem seus caracteres, e eu vou inverter cada um desses caracteres da palavra e vou reconstruir a frase com as palavras colocadas de forma invertida. Então, por exemplo, eu vou aqui digitar o meu nome. Então, Marcos Antônio dos Santos, tá? E aí o que vai acontecer? Eu vou ter um resultado para isso, né? O resultado será este aqui. Resultado: Sokram oi notan sod sotnas. Né? Então eu inverti cada um dos caracteres que compõem aquela frase. Então, observe que eu vou executar mais uma vez, né? Digite algo para inverter. Então, eu vou digitar algo para inverter, né? O professor Marcos, né? O professor Marcos, a frase tradicional, né? É lindo. Então, o professor Marcos é lindo. Vou inverter, vou apertar o Enter. O resultado é uma palavra, né? Só tem um caractere. O Roseforp Sokram é Odnil. Ok? Gostaram, né? Então, lendo de trás para frente lindo é Marcos, professor O. Não, não é nada disso, tá bom? Então, assim, eu vou mostrar para vocês como fazer isso. A programação desse exercício aqui. Agora, o que acontece? Nessa programação, eu vou, além de usar o laço de repetição for, além de usar as listas, né? Eu vou precisar trazer um recurso novo. Então, eu vou usar algo externo, né? Da biblioteca do Java, né? Algo externo feito para a biblioteca Java, que não é instalado de forma padrão. Então aí você começa a ver assim, nossa, então se eu precisar fazer tal coisa e não tem no Eclipse, o que eu faço? Então é isso também, né? Esse exercício é para isso também, para te mostrar algo, um próximo passo, né, que você começa a dar, né, na carreira, né, como um desenvolvedor. Então, vamos observar isso tudo, né, e eu espero concluir essa gravação, né, esse vídeo, num prazo entre 20 e 25 minutos, tá bom? É lógico que você vai depois querer me fazer algumas perguntas, né? Que eu sei que você adora fazer pergunta, e aí a gente vai ter um momento para as perguntas. Se você quiser me fazer pergunta, olha, eu acho que eu vou fazer uma coisa legal. Eu vou deixar até o e-mail, né, para você fazer pergunta. Se você quiser fazer pergunta para mim, olha, como que eu faço pergunta para você, Marcos? Então vamos lá, ó. Eu vou executar aqui, ó. Digite algo para inverter. Então, para inverter, então eu vou digitar aqui, ó. É só você mandar um e-mail para mim, ó. Só digitar lá, o e-mail, ó. É Marcos arroba, ó, Marcos arroba ponto, ó, Marcos arroba prof ponto digital, ó. Marcos arroba prof ponto digital. É só isso. Fácil, né? Ó, Marcos arroba prof ponto digital. Aí você me manda um e-mail. Eu te respondo lá, tá bom? Ou você me pergunta nas redes sociais, nos canais que eu participo aí. A gente se encontra. Mas se você quiser, tá aí o e-mail, ó, marcos@prof.digital. Aí vou apertar o Enter, né, para ver como que fica, né? Vamos inverter. Aham, ele inverteu, ele entende cada uma aí, né? O Marcos é uma palavra, o prof é outra palavra e digital é outra palavra. Então ele inverte também, né? Na verdade, é uma única palavra, marcos@prof.digital. Ele entende como sendo uma única palavra e inverte toda ela. Beleza? Então vamos lá. Ó, e uma coisa, hein? Mais ainda. E se eu, né, aquele usuário, né, que é ó, o cara que não digita nada, aí eu vou ver o que acontece. E vou apertar o Enter. Então você vai apertar o Enter, beleza. Manda ver aí, cara. Aperta o Enter para você ver o que acontece.
erro por falta de digitação. Então é isso. Então, esse exercício nós vamos fazer aqui juntos. Eu vou dizer para vocês algumas coisas. Em algum momento você pode perceber que eu vou parar a gravação, eu dou uma pausa, porque aí eu volto, corrijo, tá? É edição, né? Isso chama-se edição do vídeo, tá bom? Demanda tempo, hein, gente? Não é fácil, não. A gente é professor, é youtuber, é digital influencer, é editor de imagem, é programador, é tudo isso, né? A gente faz tudo isso aí com muito carinho, tá bom? Então vamos lá. Então eu vou parar a gravação aqui para começar a trabalhar, né? Vamos parar aqui um pouquinho, dar uma pausa. Cadê você? Pausa, né? Pausa. Pois bem, pessoal, então vamos lá. O carro do ovo está passando aqui na minha rua, viu? Deu uma corrida lá para, né, ver quanto está o preço da dúzia do ovo, né? Vamos seguindo aqui. Então, olha só, o que eu vou fazer aqui com vocês? Eu vou vir aqui no File, New, né? New Java Project. Esse meu projeto eu vou chamar ele de, vou dar um nome para ele aqui, projeto que inverte, né? Inverter uma string. Pronto, meu projeto chama-se inverter uma string. O que vai acontecer aqui? Eu vou dar um next, né? Aí eu vou verificar se está aqui o source. Detalhe, lembra que eu disse para vocês que algo novo precisa ser incluído? Observe aqui, eu vou clicar aqui, bibliotecas, libraries, biblioteca. Então, quando eu clicar aqui em Libraries, eu já sei que eu vou precisar de um recurso na minha programação. Eu venho aqui em Class Path, né, caminho de classes, e venho aqui em adicionar arquivos jar, né, arquivos que contêm as classes de um projeto de alguém. Então, eu venho aqui, e aí eu já baixei, né, essas classes na minha pasta. Eu vou explicar para vocês mais para o final como que eu faço isso, tá? Onde eu obtenho essas classes prontas. Então, eu vou selecionar todas elas aqui, né? Segurei e arrastei com o mouse e vou abrir aqui. Então, elas passam a fazer parte de quem? Do nosso projeto. Então, nós sempre trabalhamos aqui no Source, mas agora precisamos em Libraries, em Class Path, adicionar o quê? Um recurso externo, adicionar classes externas. E aí eu vou aqui no Finish, não, quero criar, e muito bem, então vamos começar a trabalhar. Tá aqui o meu projeto, inverter uma string. Então eu vou dar um botão direito nela, né? Nova, vou criar uma classe. E essa classe eu vou dar como nome, vou dar um nome para ela de exemplo. Ok, então aqui vamos começar o projeto, inverter uma string, né? Que tem uma classe, né, que é o nosso programa, chamado exemplo. O que vai acontecer aqui dentro? Primeira coisa, eu vou ter que fazer digitação. Você vai fazer digitação? Então vamos lá. Import Java útil, o quê? O recurso de scanner. Ok. Agora que vem a novidade. Eu vou fazer uma verificação. Lembra que deu uma mensagem erro quando eu não digito nada? Ali é um if. Mas é um if diferente, ele usa um recurso, né, que já foi pré-programado por alguém, né, no caso aí, eu vou comentar mais à frente, e para fazer a verificação se foi digitado, se está digitado algo ou não. Então, o que eu vou fazer agora? Além do scanner, é um novo recurso que eu vou fazer aqui. Import org apache. Opa, não tudo isso não. Org Apache Commons, né? Commons, não é só isso. Commons.language3.string, string utils. Aqui, string utils. Então, esse é o novo recurso que eu vou estar usando. Repare, é um recurso da Apache, tá? Da Fundação Apache, que é para trabalhar com strings. Então, eu adicionei isso no início do projeto, tá? Para poder fazer uso. Tem como eu fazer isso durante... Se eu esquecer no início do projeto, eu posso fazer isso depois? Pode, tranquilo, sem nenhum problema, viu? É tranquilo isso para você, tá? Pode fazer depois do projeto, né? Do programa iniciado aí. Então, o que a gente vai fazer agora? Eu vou criar aqui, dentro da classe, né? Exemplo, eu vou criar o que nós chamamos de método. O que é o método? O método é uma ação que é executada dentro do programa. É como se fosse assim, preciso
tomar água. Então eu tenho um método que é encher garrafa ou encher copo. Então, eu só coloco lá encher copo, ele enche o copo, ou encher a garrafa. Então, são métodos, são ações que o meu programa executa. Então, a nossa lógica, né, principal desse exercício vai ficar dentro desse método aí, que eu vou criar agora para vocês aqui. Então, deixa eu dar uma pausa aqui, que tem um barulho de rojão. Rojão, gente. Gravação é assim. Eu acho que alguém está comemorando o jogo de ontem, né? Não sei, né? Vai saber. Pleno, né? Nesse horário aqui, o pessoal mandando ver aí nas comemorações. Então, olha só. Como eu disse para vocês, vou escrever o método aí, né? Eu tenho que escrever esse método e olha só como é legal escrever esse método. Eu começo ele como public static void, então é o nome do método estático, e agora eu vou dar o nome desse método. Reverter, é o nome que eu vou dar para ele. Reverter palavra na string, ó. Você pode me perguntar, mas precisa ter um nome tão comprido assim? A questão do nome tão comprido assim, gente, é para ficar fácil de você entender depois, quando você olhar o código. É por isso que a gente nomeia de uma forma que, ao ler, reverter palavra na string. Isso ajuda a gente, tá bom? Então, esse método, essa ação, ele vai precisar de uma string, que nós vamos chamar aí, né, de string, eu vou chamar aqui de string original. Que essa string original nada mais é do que a digitação que a pessoa vai fazer, né? A string original é a digitação que ela fez. Então, para reverter a palavra na string, eu preciso saber o que ele digitou. Agora, o que eu vou fazer? Então, eu vou criar aqui, né, para começar, eu vou criar uma lista, né, uma lista string, uma lista de strings, chamada lista de palavras. Lista de palavras. Essa string, ela vai receber, né, essa lista de palavras, ela vai receber o quê? A string original, né, que é representada ali pela variável, né, vocês estão vendo ali a variável string original, usando a remoção, ó, split quer dizer o seguinte, remove, split quer dizer tire os espaços em branco. Então, a string original tirando esses espaços, né? E aí eu vou ter uma variável chamada string também, agora é a variável mesmo, string invertida. Então, invertida. O que acontece aqui? Essa variável string invertida, ela vai receber o resultado do processamento da inversão da string original. E aí o que eu vou fazer? Vou usar a estrutura de repetição for, laço de repetição for. Então, for, abre, fecha. O que eu vou ter aqui dentro de condição para essa repetição acontecer? Uma variável inteira, i, né, com valor inicial 0. Esta variável i, ela tem que ser menor que a lista de palavras, length. O que é o length? Length é a quantidade de itens dentro da lista de palavras. Então, quantidade, né? O comprimento, né? Alguém vai traduzir, mas é comprimento. Não, é quantidade que eu tenho na lista de palavras, quantidade de elementos que eu tenho lá. E essa variável i que eu tenho, ela vai variar de uma unidade. E mais. Aí o que eu vou fazer? Venho aqui, aperto Enter, e vou fazer o seguinte, vou criar aqui uma variável que vai descobrir cada uma dessas palavras que eu tenho na lista. Então, eu vou chamar aqui a variável, vou criar a variável, string palavra, né, palavra. Essa palavra, ela recebe da lista de palavras o elemento da lista i, tá? O elemento da lista i. Então, Marcos Antônio. Então, a primeira palavra é Marcos. A segunda palavra vai ser o quê? Antônio. Então, aí depois eu tenho o quê? A string, que eu faço o quê? A palavra, porque é a palavra que eu inverter, uma por vez, né? Palavra invertida, que recebe uma string vazia, né? Uma string sem nada. Por que isso? Porque eu vou inverter agora a palavra, né? Lembra que eu inverto cada uma das palavras do que eu digito. Agora eu vou fazer o seguinte, dentro desse bloco for,
eu vou ter que fazer o seguinte, um outro laço de repetição for. Vamos ver se vocês adivinham para quê? Para inverter a palavra. Tá? Então, eu vou usar um for aqui, que vai ter um processamento, o carro passando de novo aí, né? For int. Não pode ser i, tá bom, gente? Porque o i eu já usei. Então, eu vou usar uma outra letra, né? Como nome de variável. Int j. Opa, não vai começar em 0. Agora vem uma novidade aí, né? J recebe o quê? A palavra usando o length, né? O length, as quantidades de caracteres menos 1. Então, o meu J, ele vai começar do valor, por exemplo, Marcos. Quantos caracteres tem? Marcos tem 6 caracteres. Então, 6 menos 1 dá 5, tá? Então, vai começar contando em 5. Aí, o que acontece? Ponto e vírgula, essa variável J, ela vai ser processada enquanto J for maior ou igual a 0. E aí, esse J não é somar uma unidade. O J ele vai diminuir uma unidade. É mais ou menos assim. Eu começo a olhar de trás para frente, né? Então, eu preciso... Marcos, eu tenho que transformar ele em S-O... Marcos. C-R-A-M. Então, inverter. É por isso que é negativo, tá bom? Professor, vai fundir minha cabeça, né? Não, não vai não. A hora que você treinar, praticar, copiar o código, fazer, você vai ver que é muito bacana de ver isso, né, acontecendo. Então, nós já vimos, né, no começo da gravação aqui. Aí o que acontece? A palavra invertida, olha só, lembrei do palavra cantada, viu? Palavra invertida, ele recebe palavra invertida. Eu não vou cantar palavra cantada aqui para vocês, porque o YouTube depois ele me diz que eu tenho direitos autorais para pagar aí, né? Então a palavra invertida recebe o quê? A palavra invertida mais o quê? Mais a palavra eu vou diminuir aqui a tela só um pouquinho para vocês visualizarem melhor, tá? E aí eu vou desaparecer dessa posição também e vou para cá, para cima, porque assim eu não atrapalho vocês, tá? Vai bicando e tô aqui, pronto. Aí o que acontece? A palavra invertida recebe a palavra invertida, né? Mais a palavra que eu tenho, pegando, né, o share at, né? O que é share at? Ele identifica um caractere numa determinada posição. Share at na posição J. Então, eu vou... É uma coisa assim, ele vai pegando o S, depois o O, depois o C, depois o R, depois o A e depois o M. Então, na posição certinha, e aí eu monto a palavra invertida. Uma vez que eu montei a palavra invertida, o que eu vou fazer agora? O que eu vou fazer? Simples. Eu vou... preste atenção aqui, hein? Olha só, hein? Essa fechar chaves é desse bloco for, tá? Então, é depois desse bloco for, a string, né? A string invertida, ela recebe a string invertida mais, né? Mais juntar, né? Concatenar a palavra invertida. Invertida. E aí, dois As não pode, né? Invertida, mais abre e fecha um espaço, né? Abre um espaço, né? Para dar um espaço de um caractere, né? Aí o que acontece? Tá pronto aqui? Não, tá quase pronto. Repara que agora eu coloquei o meu cursor do lado, né? Observe, ele está numa posição diferente, está representando esse cursor aqui, ele está no bloco que fecha esse outro fora aqui. Coloco o cursor aqui e vou dar o resultado. Sysout, Ctrl espaço. Então, vou dizer aqui, resultado. Ok, resultado. O que é o resultado? Sysout, né? Sysout, a string, o quê? A string invertida. Muito bem, então este bloco, pessoal, este bloco que você está vendo é a programação de um método, tá? Este bloco aqui, ó, é um método, é uma ação, poderia ser um outro programa, tá? Um método é um programa dentro de programa. E aí eu estou
reverter na palavra na string, ok? O que é que eu vou fazer aqui? Eu vou fechar esse método, e vou programar quem? Ó, todo programa Java começa no método main, né? A entrada main, o ponto principal dele é o main. Então eu vou digitar aqui main, Ctrl espaço e apertar o Enter. Quando eu faço isso, public static void main, agora eu vou programar quem? O public static void main. Ah, tá, como que eu programo? Não vou digitar, o main é para eu digitar o dado, para dar a mensagem se ele digitou ou não digitou, é para isso, né? Então eu vou fazer aqui o scanner, eu vou criar da minha classe scanner o meu objeto tcd, que faz uma instância de quem? Uma instância de scanner, e faz o que? O system.in. Ele está entrando dos dados no objeto de teclado. Tá, esse objeto de teclado, eu vou dar uma mensagem agora, sysout, né? Sysout. Qual a mensagem? Digite algo para inverter. Tá, então essa é a mensagem, a comunicação que eu dou para o meu cliente, para o meu consumidor, para o meu usuário do programa. Aí eu vou fazer o seguinte, vou criar uma variável, né, uma string, uma variável chamada de digitação, que recebe o quê? Do teclado, do TCD, né, do objeto de teclado, next, vamos usar o next line, só para ficar um pouco diferente, né, next line. Legal, next line. Então, eu digitei. Agora, e se eu não digitei nada? Eu tenho que dar uma mensagem para a pessoa, você não digitou nada. Então, vamos lá. Então, vamos digitar aí a mensagem. Deixa eu apertar o Enter aqui para vocês acompanharem, né? Eu vou colocar aqui. Eu vou usar um teste, vou usar o if. O if é a decisão. Então, vou fazer aqui. If, abre e fecha, é o teste lógico que vai acontecer. Faça um processamento. Se não, else, faça outro processamento. É isso aí. Agora eu tenho que escrever o quê? A condição dentro do parênteses do if. E qual que é esta condição? E aí que vem a coisa nova, né? Eu vou usar o recurso strings, né? String utils, que tem uma ação, né? isEmpty. String utils é ferramentas utilitárias de string. Ele usa isEmpty, é vazio. Essa ferramenta que verifica string, verifica se a string, nesse caso, isEmpty, é vazio. Mas qual string que é vazio? Deixa eu pensar. A digitação que foi feita, a digitação que a pessoa fez, né? É vazio essa digitação? Beleza. Se for vazio, eu vou fazer um processamento aqui. Qual que é o processamento? Sysout, né? Sysout, Ctrl espaço. Sysout, né? Sysout, vou apertar o Enter. Vou dar uma mensagem para ele. Erro por falta de digitação. Legal, erro por falta de digitação. E agora? Se não for, né? Se é vazio, erro por falta de digitação. Se não, que é esse bloco aqui, se não, o que eu faço? Eu vou pedir para ele reverter, né, a palavra na string. Então eu vou escrever aqui, reverter a string original. Mas a string original não é a string original, é a digitação que foi feita. Vamos ver o resultado disso aqui? Então, vamos Ctrl S salvando e vamos executar aqui. Digite algo para inverter. O dia está frio. O id a ser oif. Certo? Então, olha só. Mais uma vez. Gostei disso, né? Vamos almoçar agora. Vamos almoçar agora? Eu estou digitando, né? Somave Arroga. É muito bacana isso. Vocês estão vendo aí? Só um instantinho. Pois bem, pessoal, o cachorro do vizinho estava latindo aqui, feito um doido aí, né? Mas é porque ele me inspirou para uma coisa muito bacana. Eu vou digitar mais uma frase aqui para vocês verem. Eu vou digitar essa frase, né? Digitar algo para inverter. Eu vou digitar aqui a cera causa sua careca. A cera causa sua careca. Ficou invertido, né? Sorac, careca.
Tudo bem? Mas se eu ler aqui em cima, de trás para frente, a cera causa a sua careca. Ih! Não vamos pensar em nada disso, hein? Deixa para lá, deixa para um outro exercício, tá bom? Pessoal, muito obrigado, né, por vocês estarem assistindo. Valeu aí e até mais. Um abraço. Tchau, tchau.